Olá, bem-vindo. Hoje é 12 de 5 de 2019, é dia de celebração ao Dia das Mães e este tutorial vai ser dedicado à senhora minha mãe, que hoje faz parte entre as estrelinhas que brilham lá nas constelações. Eu vou aproveitar esse tutorial para falar um pouco a respeito de como é que a gente pode utilizar o recurso de transformar uma imagem num plano de fundo móvel galáctico. Ele é baseado através de uma sugestão que foi feita aqui junto ao canal por um dos internautas, denominado Súdito, do qual se utilizou de uma demonstração e eu vou tentar mostrar usando aqui a versão experimental e o IVE para tentar utilizar um recurso para criar esse efeito galáctico baseado nesse tutorial aqui que foi exibido por Claude Gourdou. Então, se vocês quiserem ter acesso ao site oficial do autor dessa dica, vocês podem acessar esse tutorial, onde vocês vão ter aí uma ideia de como é que a gente pode criar um efeito interessante como esse aqui que vocês estão vendo. Aqui na descrição, o autor também ele nos permite acesso a um link onde a gente pode buscar a imagem para fazer o nosso resultado. Lembrando a vocês que esse experimento feito por Claude Gourdou foi feito com o Blender na versão anterior. Veremos como é que a gente pode fazer aqui na versão experimental. E aqui vocês vão ver o acesso ao link aí que ele nos permite. A imagem que ele utiliza na versão aí do tutorial dele é essa imagem que aqui está. Porém, a imagem que eu utilizarei nesse experimento será essa imagem que também se encontra através aqui desse site. Então, voltando nossa atenção aqui para a nossa área espacial do Blender 3D na versão experimental, vamos seguir algumas dicas aí feitas pelo autor do efeito. Então, selecionando o objeto cúbico, eu vou clicar a tecla X ou Delete para apagá-lo. E eu vou adicionar aqui na área espacial com o atalho Shift mais A, uma mesh do tipo Icosphere, que é aquela esfera icosaédrica. Eu vou aproximar, mas antes de aproximar, eu vou selecionar a caixa de configurações de propriedades dessa esfera. E aqui em Subdivisions, eu vou dar para ela uma subdivisão no valor de 4, que é o que o autor sugere para o efeito. Eu vou fechar as configurações, vou aproximar a esfera e vamos olhar a nossa esfera pelo ponto de vista frente ortográfico. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no gizmo, que é essa bússola orientadora que fica aqui na parte superior direita, e vou clicar nessa esferinha de cor verde. Eu consigo ter a visão de frente pelo modo ortográfico. Vamos entrar então com essa esfera no modo Edit Mode. Aqui no modo Edit Mode, nós vamos selecionar as faces que vamos precisar para poder fazer o efeito. Antes disso, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou mudar a visão para o modo clicando aqui no gizmo, no eixo X vermelho, que eu inverto e fica mais fácil de eu selecionar as faces de baixo. Com a seleção feita, eu vou mudar a minha visão para o modo que é o modo Wireframe. E no modo Wireframe, nós vamos ativar a opção de selecionar o que está também no fundo do objeto, que é justamente esse ícone aqui, que é denominado Show Wall Scene Transparent. Então, com ele ativo, nós vamos agora desativar a seleção do objeto usando o atalho X. E com o cursor aqui na esquerda da esfera, nós vamos clicar a tecla de atalho B, que vai permitir abrir a seleção retangular. Vamos pressionar o botão esquerdo e com ele pressionado vamos arrastar para selecionar essas faces de baixo da esfera. Só que aqui, pessoal, eu estou utilizando o modo de seleção de vértice, então eu preciso vir aqui na parte superior, selecionar a opção de faces. Agora sim, eu posso usar a ferramenta B, passar novamente nessas faces de baixo, com elas selecionadas, eu vou usar a tecla X ou a tecla Delete e vou, no Delete, apagar a opção Faces. Pronto. Voltando à nossa visão para o modo normal e o modo sólido, nós vamos olhar o nosso objeto por cima agora. Para isso, nós vamos clicar no eixo Z, aqui no gizmo, e com a visão de cima, nós vamos selecionar a opção de trabalharmos com vértices, clicando no primeiro cubo aqui, que é chamado Vertex Select. Com o botão esquerdo, nós vamos selecionar justamente essa vértice que está aqui, bem no centro, onde está o cursor 3D.
ela está selecionada. Vamos voltar a nossa visão novamente para a visão de frente. Então vamos clicar aqui na bolinha verde. Vamos afastar com o scroll do mouse e vamos ativar a visibilização dos transformadores. Vamos clicar no transformador Move. As setas apareceram. Eu vou fazer o seguinte, vamos ativar aqui a ferramenta denominada Proportional Editing, que pode ser ativada clicando nesse ícone aqui. Veja que eu tenho a opção de capacitar essa ferramenta. Eu vou utilizar aqui o modo Smooth. Veja que quando eu encosto o cursor do mouse sobre a seta azul e pressiono o botão esquerdo, no momento que eu movimento, aparece uma circunferência. Essa circunferência é nada mais nada menos que a área de atuação da ferramenta. Então, note que quando eu puxo o ponto de cima, ela interfere nos pontos que estão próximos. Eu posso utilizar o scroll do mouse enquanto estiver com a ferramenta ativa, pressionando o botão esquerdo. Usando o scroll para cima, eu diminuo a interferência. Usando para baixo, eu aumento a interferência da ação. Então, eu vou utilizar aqui, baixar um pouquinho, largar o botão esquerdo do mouse e agora eu vou selecionar toda a malha usando a tecla A e vou utilizar a tecla de escala pelo eixo Z. Eu vou achatar essa malha pelo eixo Z. Então vou usar S, Z e vou digitar ponto 3. Veja que eu dou um efeito aqui interessante no achatamento da malha. Eu vou agora encostar o cursor na seta azul, pressioná-lo e trazer aqui um pouco para baixo. Para melhorar um pouco mais, vamos dar aqui um SZ.2, que fica melhor para o nosso efeito. Com a malha selecionada, vamos olhar aqui pela vista de topo, clicando no gizmo no eixo Z. Vamos desativar a seleção, Alt A, e novamente vamos selecionar a vértice que fica aqui bem no centro, onde tem esse losango aqui. Com a vértice selecionada, vamos voltar novamente aqui, clicando no gizmo, no pontinho verde, para vermos o objeto pela frente. E aqui nós vamos encostar o cursor na seta azul, pressionar o botão esquerdo, vamos diminuir com o scroll do mouse para cima o efeito aqui do Proportional Editing. Vamos fazer com que ele faça uma curvatura pelo eixo Z, dessa forma. Vamos agora pressionar novamente o botão esquerdo, vamos diminuir esse raio de ação e vamos puxar esse pontinho para ele ficar um pouquinho mais ovalado aqui na parte superior. Bem, vamos encostar o cursor no gizmo, pressionar o botão esquerdo e dar um giro orbital. Nós estamos vendo a malha aqui, voltando a Object Mode, de uma forma meia flat, ou seja, meia rude. Então nós vamos clicar o botão direito e clicar nessa opção chamada Shade Smooth para aliviar um pouco essa curvatura aqui da malha. Vamos aplicar para ela um modificador. Esse modificador nós vamos clicar na chave inglesa, Add Modifier, e vamos utilizar o Subdivision Surface. Vamos apenas selecionar o modificador, mas não vamos aplicar. Então, com o objeto aqui já criado para o nosso efeito da texturização, vamos clicar aqui no gizmo, no eixo Z, e vamos ver o nosso objeto por cima. Bem, o passo seguinte agora é a gente aplicar o material. O autor oficial dessa dica, que é o Claude Gourdot, ele fez lá na versão anterior o uso do Blender Render para fazer esse efeito de galáxia, utilizando a imagem. E ele deu algumas configurações possíveis junto ao renderizador Blender Render para poder chegar no material necessário para o efeito. Como eu não tenho aquelas funcionalidades do Blender Render, o que eu vou utilizar aqui é o Eevee. E vamos tentar fazer de uma forma inovada aqui em relação ao efeito. Então, ao material, nós vamos aplicar inicialmente um material. Veja que eu não tenho nenhum material ainda aplicado ao objeto que nós criamos. Eu vou clicar em New. As configurações vão surgir aqui. O primeiro passo é na opção Surface. Eu vou mudar da superfície que está no tipo Principal BSDF, clicando nesse botãozinho, para o modo chamado Diffuse BSDF.
Nesse modo de Fuse BSDF, vamos dar um roundness aqui, aumentando esse valor até o valor 1. Vamos agora, na opção Color, clicar no pontinho e vamos utilizar, nesse caso aqui do efeito, a imagem que vai fazer o que precisamos aí. Então vamos buscar aqui entre as opções, na coluna Texture, a opção chamada Image Texture, já que nós vamos utilizar uma imagem externa para o efeito. Com ela selecionada, vai surgir aqui, na opção Color embaixo, uma pastinha do qual eu vou clicar. E clicando nela, eu vou buscar na área lá a imagem que eu vou utilizar para o efeito. Veja que eu baixei aquela imagem lá junto àquele site. Eu vou clicar aqui e vou dar o Open Image. Nós não vamos ver por enquanto a imagem. Para vermos a imagem é necessário que nós mudemos a nossa visão do modo sólido para o modo Lock Dev ou o modo que nós chamamos renderizado. Vamos deixar no Lock Dev para ficar um pouco mais prático. Observem que a imagem em si, ela não está com uma texturização interessante aqui na malha. Nós vamos precisar então vir aqui em cima no menu superior, escolher a Workspace, que é a interface de trabalho no modo UV Editing. Então vamos selecionar e aqui o que nós vamos fazer, pessoal, é olhar na segunda janela a visão do objeto por cima, vamos aproximar. Vamos usar essa malha através daquela imagem que nós baixamos. Então, digitando a tecla A, nós selecionamos toda a imagem e vamos buscar para essa imagem aqui, clicando na caixinha aqui de cima, onde tem esse ícone em forma de um panorama, a imagem que nós vamos utilizar para o efeito. Eu vou afastar um pouquinho aqui o scroll para diminuir. Notem que a malha aqui, ela está desembrulhada de forma automática, dessa forma como vocês estão vendo aqui. Eu não quero isso. Então, com ela selecionada aqui na forma de modo de edição, eu vou usar a tecla U, onde eu abro o menu suspenso chamado UV Mapping, e vou utilizar o recurso chamado Project from View Bounds. Eu mudo a forma de desembrulhamento dessa malha aqui junto à imagem. Eu vou selecionar aqui na primeira janela, com o cursor nela, a tecla A para selecionar toda a malha. Vou usar o S de escala para diminuir um pouquinho o tamanho dessa malha. E veja que eu vou tentar centralizar o ponto do meio aqui da malha, usando a tecla G de deslocamento, onde tem essa estrelinha aqui, ó. E aqui, pessoal, vamos voltar a nossa janela para o padrão Layout. Então, com essa imagem aqui, no modo Edit Mode, nós vamos desativar a seleção da malha usando o Alt A e vamos fazer o seguinte. Nós vamos selecionar a ferramenta de seleção circular usando a tecla C. Note que surge um círculo no cursor do mouse. Aumentando o scroll, eu diminuo. Puxando para baixo o scroll, eu aumento o raio de interferência da seleção. Então eu vou deixá-lo aqui, porque o que eu quero, na verdade, é selecionar esses 5 pontinhos que formam esse losango aqui no centro. Com ele selecionado, eu vou trazer o cursor para fora, vou usar o ESC para desativar. Aqui agora, pessoal, ainda com o Proportional Edit ativado, eu vou usar a rotação do eixo Z, usando a tecla RZ, mas eu vou utilizar o scroll do mouse para baixo, para eu poder fazer com que essa área de interferência do Proportional Editing interaja em toda a malha do objeto. Então, quando eu der o RZ aqui, vocês vão ver que eu consigo uma rotação na imagem, criando esse efeito. Vou deixar aqui uma dobra para que fique um efeito interessante. Vamos usar agora um RZ novamente, porém eu vou usar o scroll do mouse para cima para diminuir um pouco o raio, deixando ele bem mais próximo aqui do centro. Temos já a nossa imagem distorcida. Vamos encostar o cursor no gizmo, pressionar o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado vamos arrastar para dar um movimento orbital aqui na área. Nós vamos ativar agora o objeto câmera. Esse objeto câmera vocês podem travar da seguinte forma. Vocês podem entrar aqui na janela oculta da 3D View, clicando na tecla N, e aqui na opção chamada Camera Lock,
vocês vão ver que eu tenho o Lock Camera to View. É só vocês ativarem essa opção. Eu vou apenas desativar rapidamente aqui, porque o meu estava ativo. Vou só diminuir um pouquinho a janela para não ficar tão intensa. Novamente com a tecla N, eu vou travar a câmera. Com a câmera travada, eu vou usar o N para desativar aqui o menu. Eu vou agora usar o scroll do mouse, eu posso aproximar e veja que a câmera ela fica estática. E vou usar o Shift e o botão do meio pressionado para arrastar nessa direção. Bem, o passo seguinte agora é eu selecionar com o botão esquerdo do mouse a lente da câmera, que é esse retângulo. Vamos usar a tecla R e vamos puxar o nosso mouse para baixo. A gente dá uma rotação na câmera para que a gente fique com a imagem parecida com essa que vocês estão vendo aqui. Com essa imagem feita, nós vamos criar uma movimentação rápida, que é uma animação aqui na timeline desse objeto se movimentando. Como é que a gente faz isso? Nós vamos selecionar com o botão esquerdo o objeto imagem, aplicado na malha, e aqui no frame 1, nós vamos usar o cursor na área, vamos digitar a tecla I e vamos usar uma chave de animação Lock Hot Scale. Selecionando-a, notem que aqui no frame 1 eu crio um ponto de animação dessa imagem no frame 1, nessa posição, locação e rotação do objeto. Vamos fazer o seguinte, com o botão direito vamos selecionar o último frame, 250. Vamos agora, com a malha selecionada, usar uma rotação pelo eixo Z, que é a seta azul. Então, R, Z, veja que o eixo aparece, eu vou rotacionar da seguinte forma, sentido horário, fazendo um movimento não muito constante, para não ficar uma coisa muito agreste. Até esse ponto aqui tá bom, vou pressionar o botão esquerdo. E com o frame 250 ativo, eu vou usar a tecla I e aditivar aqui a nova chave de animação para finalizar a rotação do objeto. Se dermos animação, vocês vão ver algo parecido com isso, o objeto se movimentando. Vamos fazer agora também uma animação na câmera, pessoal. Então eu vou voltar para o frame número 1, selecionar a câmera, aqui eu vou usar o I e vou usar o Lock Hot Scale também. Vamos selecionar o frame 250 e vamos utilizar o scroll do mouse como se estivéssemos aproximando agora a malha aqui junto à tela da câmera. Vamos usar I e ativar a segunda chave de animação Lock Hot Scale. Se viermos aqui para o frame 0, vocês vão ver que quando eu der o player, o objeto ele vai estar sendo animado na rotação da malha e ao mesmo tempo na aproximação da câmera. Se formos renderizar essa imagem com render normal, render image, vocês vão ver uma renderização assim do objeto. Então, o primeiro passo, nós vamos dar um plano de fundo escuro para o ambiente. A gente vai fazer isso vindo aqui no ícone ambiente e na opção color, nós vamos clicar na caixinha, vamos utilizar uma cor bem preta. Voltando ao nosso render, o resultado será esse que vocês estão vendo. Vamos agora criar alguns efeitos interessantes para dar aquele aspecto um pouco mais transparente à imagem para fazer o plano de fundo móvel galáctico. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro passo, vamos olhar o objeto pelo modo renderizado. Então, vamos clicar aqui no Rendered, que é a porta de visão renderizada em tempo real. E aqui nós vamos selecionar a opção Render, que é esse ícone em forma de uma televisão. Vamos rolar as configurações e vocês vão ver que eu tenho uma opção aqui chamada Color Management. Nós vamos clicar nessa setinha para abrir as configurações, vamos rolar um pouco aqui a barra de rolagem. E o primeiro passo é nós virmos aqui nessa opção chamada View Transform. Nós vamos clicar e vamos mudar o modo para o modo RAW. Porém, eu vou vir aqui mais abaixo, eu vou clicar nessa opção chamada Use Curves. E vou abrir essa setinha aqui para ver a configuração das curvas. Aqui eu tenho uma área gráfica onde eu posso encostar o cursor do mouse, pressionar o botão esquerdo e eu posso interagir para dar um efeito mais intenso ou menos intenso através dessas linhas de configuração manual.
E é com isso que eu vou interagir aqui no efeito. Então nós vamos manter aqui, para mais ou para menos. E agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos utilizar alguns recursos que vão nos dar uma aparência bem mais interessante aqui no efeito. Então nós vamos levantar essa janela daqui de baixo para cima e vamos transformar essa janela de baixo numa janela no modo chamado Compositing. Eu vou acionar essa opção Use Nodes, vai surgir os nodes iniciais de composição. Vejam que eu tenho uma renderização que eu fiz anteriormente. Eu vou trazer esse node para cá, que é o Render Layer, e vou trazer esse node Composite para cá. Vou, então, adicionar um primeiro nó aqui para a opção do efeito, que vai ser um nó de saída do tipo Veer. Nós vamos colocar um nó que vai nos permitir ver aqui no meio como será os efeitos simulados junto à imagem. Então eu vou dar um image aqui para essa opção e vou clicar na opção Backdrop. Veja que eu consigo ver também aqui embaixo, ó, aquela imagem referente à imagem de cima. Só que aqui eu já vou ver a imagem com os efeitos que eu vou criar. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui essa intensidade na direita do Use Curves para criar um efeito de transparência mais interessante aqui na imagem. E vamos adicionar o primeiro node do tipo Filtro Glare. E vou clicar esse nó entre o Render Layer e os demais nodes de saída, clicando com o botão esquerdo. Vou usar essa saída Image para cá. E aqui eu vou alterar de Streaks para o modo chamado Fog Glow. Nessa opção eu vou usar o Threshold com valor totalmente em 0. Eu já dou uma ênfase melhor aqui no efeito. Vamos adicionar um segundo node, ADD, Filter, e vai ser outro node do tipo Glare. Selecionando, eu vou colocá-lo na frente do primeiro Glare. Vamos novamente puxar o Image para o Veer. Nesse segundo node, vou trazer um pouco mais para cá, eu vou utilizar a opção, em vez de Streaks, a opção Gush. E vou trazer esse threshold dele aqui para o valor 0. Eu já consigo um resultado interessante aqui junto ao efeito, que é mais intensidade de brilho. Essa intensidade eu posso, lembrando a vocês, controlar utilizando esse recurso que aqui está. E por último, pessoal, eu vou adicionar o node também filtro do tipo filtro. Vou colocá-lo aqui, vou utilizar a saída Image para cá e vou mudar de Soften para o modo Sharp. No modo Sharpness eu vou deixar o valor com o valor 0.3. E aqui eu posso trabalhar a forma como esse efeito irá surgir aí no fundo. E nós podemos agora renderizar a nossa imagem. Para criar o vídeo, pessoal, nós vamos em Render. Vou utilizar aqui o valor no fator 50. E na saída eu vou escolher em Dimensions a opção HD TV 720. Aqui em percentual da resolução eu vou deixar no modo 50 para fazer um vídeo de forma mais rápida. E aqui na configuração Output, que é a saída, eu vou definir a pasta onde eu vou salvar aí o meu objeto, que é o arquivo de saída, e vou escrever aqui Galáxia. Vou, como File Format, definir um arquivo de vídeo para salvar aí o meu efeito. Vou escolher aqui o modo AVI-JPEG. Vou clicar em RGB e manter o Quality em 100%. E voltando à nossa timeline, vocês vão ver que eu vou ter 250 frames, onde eu terei aqui o processo da renderização quadro a quadro da animação. Então, dando Render Animation, nós vamos ter aqui o passo a passo da renderização sendo feita. Vamos deixar concluir para retornar e mostrar a vocês como é que ficou o efeito. Bem, pessoal, nós já estamos chegando aqui bem no final dos 250 frames. Notem que eu já consegui fazer toda a formalidade de animação aqui na timeline. Aqui o frame 250. Para nós vermos como é que ficou o nosso vídeo, nós vamos clicar aqui em Render, na opção View Animation. Vocês podem usar também o atalho Ctrl F11 para poder ver como ficou o vídeo de animação. Aí vocês vão ter um efeito parecido com esse que vocês estão vendo aí na área.
É evidente, pessoal, que cada um de vocês pode utilizar mais tempo e a criatividade de vocês para melhorar a funcionalidade como o efeito acontecerá na imagem. Basta você mexer lá nas configurações e melhorar da melhor forma possível para que vocês tenham um resultado interessante. Fica aqui a dica para que vocês possam usar essa ideia e agradecendo ao autor Claude Gourdot por nos dar a oportunidade de utilizar mais um recurso aqui junto ao Blender 3D. A todos, um feliz Dia das Mães e forte abraço.